Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? Tudo bem? Como tem sido essa semana para vocês? Tudo tranquilo? Estão conseguindo fazer os exercícios? Estão vendo os vídeos? Bom, gente, eu gostaria que vocês colocassem esse questionamento que eu estou fazendo para vocês agora aqui nos comentários da plataforma, tá? Porque, como eu sempre digo, é muito importante esse retorno de vocês, esse feedback do que vocês estão fazendo, se estão acompanhando as aulas, enfim. Então, antes de iniciar o nosso vídeo de português, como é de costume, eu vou fazer a chamada para que a gente possa dar prosseguimento com a nossa aula de hoje. E eu gostaria de pedir que vocês pegassem o livro de português e abrissem ele na página 87, para que a gente possa iniciar o conteúdo de hoje, certo? Então, agora eu vou fazer a chamada. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Então vejam só. Hoje, no nosso vídeo de português, a gente vai trabalhar um pouquinho com interpretação textual, tá? E a gente também vai ter a nossa parte de produção de texto. Vou fazer algumas revisões com vocês também. E agora a gente vai iniciar com a leitura do texto que está na página 87. Só que antes de iniciar, eu queria destacar algumas coisas para vocês. Esse texto aqui, a gente vê como uma troca de mensagens, como um texto que representa um bate-papo, né, de forma virtual, onde a gente vê aqui algumas meninas como Sara, Amandinha e Lu, onde a gente vê que o nome delas estão escritos de forma diferente, cheios de coração, X, várias letras, e são escritos cheios de diferenças que a gente consegue perceber quando se trata de uma conversa no meio virtual, né? E aí eu quero fazer com vocês a interpretação desse texto, né? Então vamos iniciar. Sara diz o seguinte: e aí, quem vai amanhã para aula? Lu diz: todo mundo, né? Amanhã tem prova. Olha assim, prova, dando ênfase no prova. Amandinha diz: nem pensa, a professora disse que nem faltasse, ia ficar logo com zero. Quem quer ficar na recuperação? Sara já fala: eu pensei que era na semana que vem, nem tinha me ocorrido que a prova é amanhã e eu não estudei nada. Amandinha já diz: se você quiser, eu posso chegar mais cedo e estudar com você. Lu fala: eu também quero. Sara responde: a prova é de quê mesmo? Amandinha diz: português. Sara fala: então não precisa, eu posso estudar sozinha. Lu fala: mas eu não sei de nada e não vou estudar porque já é tarde. Amandinha diz: vocês querem que eu chegue cedo? Sara diz: eu vou chegar na hora habitual. Não sei a Lu. Lu já diz: você pode fazer isso, Amandinha? Amandinha diz: se tô perguntando é porque posso, né, Lu? Lu diz: não precisava retrucar desse jeito, mas vou querer porque não sei de nada. Amandinha diz: então tá certo. Amanhã chega uns 40 minutos antes, pode ser? Acho que vai dar tempo. Sara diz: bom, vocês já se resolverem, então vou sair para examinar o conteúdo. Tchau. Lu diz: pode ser, Amandinha, amanhã. Eu também chego 40 minutos antes de tocar e a gente estuda. Obrigada. Depois eu te pago um lanche. Haha, tchau, Sarinha, até amanhã. Amandinha diz: tchau, Sara. Lu, então tá certo, chega cedo. Também vou embora para dormir logo e não perder a hora. Lu diz: então eu vou também. Tchau, meninas. O que é que a gente percebe da leitura desse texto? Existem várias palavras aqui nesse texto que estão abreviadas, que estão escritas de maneira que ocorre quando a gente está falando em um meio virtual, num bate-papo. Vamos aqui ver alguns exemplos. Vou colocar aqui para vocês no quadro
alguns exemplos dessas palavras que estão escritas de maneira abreviada. A gente tem aqui, a gente tem tchau, a gente tem haha, representando risadas. A gente tem porte, representando português, que está abreviado. A gente tem outra palavra que está abreviada, né? Tá numa gíria aqui. A gente vê que elas usam muito a repetição, principalmente Lu. Ela usa muito a repetição das vogais para dar ênfase de que está falando com certa intensidade. Então, isso é um recurso que a gente encontra em textos que tratam de uma linguagem mais informal. Essa linguagem abreviada é uma linguagem informal, onde a gente pode ter abreviações, onde a gente pode falar gírias populares, né, que estão presentes no nosso cotidiano, certo? Aí a gente tem aqui o vocabulário. A gente tem conteúdo, tópico ou conjunto de tópicos abrangindo um determinado livro, carta, documento, anúncio, assunto, etc. Examinar, observar, ter em consideração, habitual, que é constante ou muito frequente, comum, ocorrido, aparecido à memória ou a pensamento, acontecido, retrucar, responder imediatamente. Olha uma coisa, eu coloquei tchau aqui como uma forma abreviada, vou colocar assim, de uma gíria, vou colocar assim, de tchau escrito dessa forma, tá? Por isso que eu coloquei o tchau como uma maneira abreviada. Que eu acho que a gente pode considerar aqui nesse texto. Aí vejam, como atividade de casa no livro de português, vocês vão fazer justamente a interpretação desse texto. Vocês vão fazer o estudo do texto e o estudo do vocabulário, que é justamente sobre essas palavras e os seus significados que estão em negrito na parte do vocabulário, como conteúdo, examinar, habitual, ocorrido e retrucar. E percebam que essas palavras do vocabulário também estão em negrito ao longo do texto, certo? Então vocês vão responder o estudo do vocabulário, onde ele diz aqui no primeiro: complete as frases com os sinônimos das palavras do quadro. Sinônimos, palavras que têm significados iguais. Então a gente vai completar esses espaços aqui, que essas palavras do quadro, mas com significados iguais. Se eu tenho conteúdo, eu tenho que colocar um sinônimo da palavra conteúdo. Vou botar aqui um exemplo. Conteúdo, sinônimo, assunto. Certo? E assim vai. No segundo, escreva frases com as palavras a seguir. Escrever frases com habitual, ocorrido e retrucar. No terceiro, em qual das frases a palavra em destaque foi empregada corretamente? Na letra A, na B, C ou D. Qual está a palavra em destaque? Está empregada de acordo com o seu significado, que ela está correta. Aí vocês vão marcar um X. No quarto, vocês vão encontrar no diagrama as palavras trabalhadas no texto. Então, vocês vão encontrar examinar, conteúdo, ocorrido, habitual e retrucar, que são as palavras do vocabulário, certo? Já no estudo do texto, você tem o seguinte. No primeiro, ele pergunta: quem está conversando? O que essas pessoas são e fazem? A gente vê aqui 3 amigas, 3 meninas conversando, 3 estudantes conversando sobre prova de português, né? No segundo, sobre o que elas estão falando. No terceiro, em que horário do dia você acredita que elas conversavam? Como você deduziu isso? Eu acredito que elas conversavam no horário da noite, porque elas diziam que iam sair para dormir para amanhã acordar mais cedo. Então, provavelmente, elas estavam tendo essa conversa no horário da noite. No quarto quesito, que meio de comunicação elas utilizaram para conversar? A internet. Esse meio de comunicação
Pronto, passou aqui. É esse meio de comunicação que a gente hoje está utilizando para nos comunicar, né? Então, provavelmente, elas também estavam usando a internet, bate-papo. Em sua opinião, por que as meninas utilizavam uma maneira diferente de escrita das palavras? Como eu disse a vocês, elas estavam com a linguagem informal, com a linguagem muito do cotidiano delas, né? Não uma linguagem formal, onde a gente tem que escrever aquele português culto da norma padrão. Não, uma linguagem mais baseada naquilo que elas falam no dia a dia, né? Com gírias, enfim. No sexto quesito, identifique 3 trechos da conversa, dos quais algumas palavras foram escritas de maneira diferente do habitual e reescreva da forma padrão. Pronto, vou dar aqui um exemplo. A gente tem assim: Sara diz: "E aí, quem vai amanhã para aula?" Poderia colocar assim: "Quem vai amanhã para aula?" Tirando esse "e aí", essa gíria. Vocês poderiam fazer dessa forma. Também poderiam colocar: Amandinha diz: "Se você quiser, eu posso chegar mais cedo e estudar com você." Esses vocês aí estão abreviados, só são escritos com VC. Então a gente poderia reescrever esse trecho colocando você, certo? De forma da língua padrão. Então, essa é a atividade de português do livro de português de hoje, que é o estudo do vocabulário e o estudo do texto, página 88 e página 89. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para a disciplina de produção de texto, né? Trabalhar esse conteúdo com vocês hoje na disciplina de produção de texto. Vejam só, meus amores do quarto ano. A gente vai trabalhar hoje em produção de texto sobre texto teatral, sobre peça teatral, sobre teatro, tá? O teatro ele vai surgir na Grécia Antiga, né? Os romanos gostavam do teatro, gostavam dessa dramaturgia, né? E aí hoje a gente vai falar sobre teatro. Por quê? Vocês sabem que a gente tá com um projetinho, né? Que eu ainda vou dividir personagens sobre a apresentação do nosso livro, né? As Laranjas Mágicas. E nada mais é a nossa apresentação do que dramatizar, né? Uma história, não é verdade? Então a gente vai estar fazendo essa história em formato de peça. Então, por que não trabalhar esse gênero textual na nossa disciplina de produção de texto? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro e abrissem na página 41, onde eu gostaria de fazer algumas considerações com vocês. O texto teatral será uma história encenada, uma história mostrada por conversas entre 2 ou mais pessoas, os atores. Diversos outros elementos contribuem para que o texto e as emoções que ele pretende transmitir possam ter efeito, como cenário, figurino, maquiagem, enfim. Gente, quando eu fazia faculdade, né, quando eu estava na minha graduação, a gente teve uma disciplina onde a gente teve que fazer uma peça teatral, a gente teve que encenar uma peça teatral, certo? Onde, gente, nessa disciplina que eu apresentei uma peça teatral, a gente teve personagens, a gente teve cenário, né? A gente teve caracterização, as vestimentas. E só para situar vocês, lembram ano passado, quando teve a encenação da Paixão de Cristo? Querendo ou não, de certa forma, a gente estava ali fazendo uma peça teatral, se a gente for trazer, né, para o nosso contexto de hoje que a gente está trabalhando. Porque ali a gente tinha personagens, a gente tinha cenário, a gente tinha falas, a gente tinha caracterização, que eram as vestimentas, não é verdade? Então vejam só, como já foi falado, o texto teatral nada mais é do que uma encenação, né, uma dramatização de uma história, onde a gente vai ter personagens, falas, a gente vai ter cenário, a gente vai ter caracterização, que é o figurino. E aí a gente vai ver que esse texto teatral, ele pode ser constituído
por 2 outros textos, que é o principal e o secundário. Como assim, tia Carla, o principal? O texto principal, gente, é aquele que ele é composto pelas falas dos autores, dos atores, tá? Então, o texto principal é aquele que vai ter a fala dos atores, de quem vai interpretar os personagens. Então, a gente vai ter ali o texto principal. Já o texto secundário é aquele que traz as diretrizes, que trazem a história, que trazem a narrativa, que contam quem são os personagens. Então, esse é o texto secundário. A gente vai ter aqui no texto secundário os personagens da história e o papel que eles desempenham nessa história. A gente vai ter a quem pertence cada fala, né? A gente vai ter a divisão inicial e final de cada ato. A gente vai ter indicações sobre como deve ser o cenário, a roupa de cada personagem, enfim. E a gente vai ter também a indicação de procedimentos dos autores dos atores ao longo da encenação. Exemplo: Joãozinho fala para a Amandinha de cabeça baixa. Essa diretriz a gente vai ter no texto secundário. O lugar estava escuro. A roupa de Joãozinho era vermelha. Então, essas características vão ter no texto secundário, porque o texto principal vai ser justamente aquele composto pelas falas do personagem, tá? E aí, no livro de produção de texto, lá na página 41, que eu peço que vocês peguem, lá na página 41, a gente tem uma cena, né, e tem alguns personagens, onde eu vou fazer rapidamente o trabalho sobre essa história. Eu tenho aqui os personagens: Maria Luísa, de 8 anos, a mãe, Dona Irene, de 34 anos, o pai, seu Alexandre, de 54 anos, e o irmão Miguel, de 12 anos. Aí a gente tem uma cena. Alta madrugada, a família inteira dorme. Cada um em seu quarto. Miguel está inquieto em sua cama, aparentemente tendo um pesadelo. Aí a música de suspense. Olha, essas características que eu tô lendo para você, a gente já entende que se trata do texto secundário de uma peça teatral. Porque a gente tá vendo aí características do cenário, característica dos personagens, nome dos personagens, e até o momento a gente não viu nenhuma fala. Miguel acorda-se gritando. Dona Irene e seu Alexandre vão correndo até o quarto do filho para saber o que houve. Maria Luísa acorda com um susto, mas cobre a cabeça com o lençol e encolhe-se na cama, para não ser vista, nem ela sabe pelo quê. Tá? Então vejam só. Já na página 42, a gente já começa de fato com as falas do personagem. Então aí a gente já tem o texto principal. Aí a gente tem Dona Irene abrindo a porta do quarto com voz aflita. Olha a fala. Miguel, meu filho, o que foi que aconteceu? Que grito foi esse? Aí Miguel diz, com a voz assustada, quase chorando. Eu senti de novo, mãe. Ele estava aqui, do meu lado. Chorando e falando mais alto, quase gritando, ele diz, eu sei que ele estava lá. Então vejam, nesse trecho que eu li para vocês, que eu vou ficar só nesse trechinho aqui, a gente vê que a gente está tendo o texto secundário, porque ele está trazendo as características dos personagens, as diretrizes de comportamento, de como os personagens devem se adequar, não é verdade? E a gente tem como texto principal a fala daqueles personagens. Então vocês entendem que o texto secundário ele vai ser composto pelas características, questões de vestimenta, questões do ambiente, de como está aquele ambiente, se está de noite, se está de manhã, qual a roupa de determinado personagem, quem são os personagens, enquanto que no texto principal a gente tem justamente a fala desses personagens, tá certo? Então, eu peço que vocês finalizem essa história para descobrir o que de fato tanto, né, assustava Miguel na página 42 e 43 desse trecho, o que trazia essa inquietação a Miguel, tá? E como atividade de casa, vocês vão fazer no livro de produção de texto apenas a página 44, tá? Apenas a página 44. Vejam só no primeiro. De acordo com a sua leitura, responda qual é a história do texto. Na letra B, há um narrador nesse texto? Como as emoções dos personagens são percebidas? Na peça teatral, às vezes ela pode ter um narrador, como às vezes ela não pode ter, né? E nesse texto, tem ou não tem um narrador? Aquela pessoa que vai estar contando uma história. Tem ou não tem? Vocês vão me dizer.
Na letra C, que tipo de história seria essa? Na D, você acredita que a história segue os critérios de um texto teatral? Segue os critérios, gente. Tem um texto secundário, tem o texto principal, tem os personagens, tem as características do personagem, tem as questões de cenário, de como os personagens vão se vestir. Vocês acham que sim ou que não? Resposta pessoal. E no segundo, você já assistiu a peças teatrais? Relate brevemente a sua experiência, dizendo o porquê de ter gostado ou não. Eu acho que a gente pode, quem não assistiu a peça teatral, pode falar sobre a peça que a gente ensinou ano passado, que foi justamente a Paixão de Cristo. Então vocês podem falar sobre ela aqui nesse segundo. Então, essas são as atividades de casa de hoje, tá certo, meus amores? Nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso bate-papo, da nossa falinha sobre interpretação textual, sobre peça teatral. Enfim, é isso. Tenham um bom dia a todos. Um beijo para todos vocês, um cheiro. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.